Boa noite. Vocês estão felizes? O Dé só não conta que ele foge às vezes, viu, gente? Foge. Vai embora no sábado para não pregar no domingo. Ele gosta de ficar aqui com vocês, não quer ficar lá em Curitiba, não. Vocês estão felizes, viu? Tá vendo? Ele, não, tenho que voltar. O Xande implora para ele não fica, não. Eu estou muito feliz de estar aqui. Line, pega meu celular para mim. Vocês acreditam que apagou a pregação? Jesus, o que o Senhor quer essa noite, Deus? Se apagou daqui também, meus amigos. Aqui. Aleluia. Como é que prega agora? Fala para mim. Como é que prega depois de uma noite dessa? Não é? Você tem noção que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, não só para mais um culto, mas para transformar as nossas vidas? Você consegue entender que você não tem como sair daqui do mesmo jeito que você entrou? Você consegue ver o cuidado de Jesus de nos visitar, de derramar sobre as nossas vidas, de vir aqui e tocar os nossos corações. E querido, isso não pode ser só mais uma noite, só mais um encontro. Verdadeiramente, o Senhor quer transformar as nossas vidas. E hoje eu queria falar um pouquinho com você. Fala para o irmão que está do seu lado, culpa ou desculpa? Fala, e aí, culpa ou desculpa? Eu quero te contar, eu estava conversando com uma irmã na igreja esses dias, e ela sentou comigo e começou a falar tudo que as pessoas têm de errado, culpando as pessoas. E eu fiquei ouvindo ela, não, mas isso acontece na igreja porque tal pessoa é assim, o meu GC está assim porque tal pessoa é assim, a minha casa está assim porque meu marido é assim, tal, e eu não faço isso porque tal pessoa é assim, eu não faço isso porque eu não tenho tempo, e eu não faço isso. Ela falou, eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa, tirando toda a culpa que você está colocando em todo mundo, e toda a desculpa que você está dando para o seu posicionamento, o que sobra de você e Jesus? Ela abaixou a cabeça. Falei, fala para mim, eu estou te ouvindo. E eu não estou aqui para te acusar, mas eu estou te fazendo uma pergunta. Tirando toda a culpa que você joga nas pessoas e toda a desculpa que você tem dado para Deus, o que sobra entre você e o Senhor? Ela abaixou a cabeça, começou a chorar. Falei, minha irmã, existe um sangue derramado na cruz pela sua vida. Existe uma história, um propósito derramado sobre você. Adianta continuar nesse lugar? Ela, eu estou errada, eu preciso mudar. E começou a falar dela. E naquele momento ela começou a falar sobre a glória de Deus, sobre o poder de Deus, de tudo que Deus tinha feito na vida dela. E naquele dia o Senhor me deu essa palavra, porque muitos de nós, diante de uma atmosfera dessa, de um poder de Deus, de transformações, estamos vivendo culpando as pessoas ou nos desculpando por aquilo que não somos capazes de fazer. Vocês vieram de uma série agora falando de identidade, firmando aquilo que vocês são. Vocês estão munidos de muitas palavras, de muitos toques, de muitas coisas que o Senhor direcionou. Mas agora eu pergunto para vocês, o que nós temos feito com tudo isso? Nós não saímos do lugar e culpamos as pessoas por isso? Ou damos desculpas a Deus que não estamos fazendo por isso? O que a gente tem feito? O que a gente faz depois de um louvor poderoso desse? O que a gente faz depois de um toque de Jesus? Que vem aqui e toca os nossos corações, transborda as nossas vidas, mostra, eu estou aqui, ó. Você é morada, eu estou te tocando, eu estou te amando, a minha presença é real, eu estou aqui, meu filho, minha filha, e a gente é tomado por aquele fogo ardente, aquela paixão, sabe, que tira a gente do chão. Só que daí, meu querido, o que a gente faz com tudo isso? Isso é posicionamento nosso. Depois do toque, depois do conhecer, depois de Jesus vir, precisa ter um posicionamento meu e seu. Então, o que é culpa? O que é culpa? Eu fui ler no dicionário. É a responsabilidade dada por um ato que provocou um prejuízo para você ou para outro. E desculpa é um arrependimento, pesar. Poxa, eu me desculpo.
ou eu arranjo uma desculpa por algo que eu deixo de fazer. E eu queria que você abrisse agora comigo em João 9, versículo 1. João 9, versículo 1. Meu amigo, minha amiga, não perde o que Jesus quer fazer essa noite. Não perde o que Jesus está fazendo em mim, e em você e em vocês desde ontem à noite. Quem estava aqui ontem à noite? Desde ontem à noite o Senhor está preparando vocês para essa palavra, para esse rompimento, para esse novo tempo. Você crê? Amém? Diz assim, João 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Você tem noção do peso desse versículo? Jesus e seus discípulos encontraram um homem cego. A mentalidade dos discípulos era qual? Eu ando com um homem que cura. Eu ando com um homem que está curando, que está tocando, que está trazendo libertação, que está fazendo milagre. Então, se esse homem não é liberto, não é curado, alguém pecou. Alguém pecou. E essa é a nossa postura até hoje, muitas vezes. Se algo está errado na sua vida, o que você faz? Onde eu estou errando? Ou se você vê um irmão que talvez não esteja vivendo aquilo que você acha que é Jesus, você olha e fala: aquele irmão está pecando, aquele irmão não dizima, aquela irmã ali, não, aquela irmã está errada, é pecado. Você acorda de manhã, você derruba a xícara de café, você vai sair com o seu carro para trabalhar, está sem gasolina, o que você fala? Satanás está querendo acabar com o meu dia. Só que a gente nunca enxerga que Jesus está trabalhando para te dar, por exemplo, frutos do Espírito. Então a gente tem uma vida humana de buscar o quê? A responsabilidade. Se eu não prospero, alguma coisa está errada. Não, Jesus está te forjando. Hoje a gente tem o Google, que a gente digita lá. Porque hoje eu estava com uma dor aqui, falei para a Aline, estou com dor aqui do lado direito. Dor do lado direito da cabeça. Câncer, infarto, AVC. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, Satanás. Sai do Google. Eu só estou com uma dor da cabeça. Porque a gente quer resposta. A gente quer o porquê. Pastor, por que você está fazendo isso? Líder, por que você está agindo assim? Porque eu preciso achar um culpado. O prazer do ser humano é achar a culpa. É achar quem errou. A igreja não está bem? Que não. O Dezão e a Aline devem estar em pecado. Não, é o meu líder de GC, está fazendo alguma coisa. E nós esquecemos de olhar para nós. Porque não existe culpa e nem desculpa. Existe um Deus trabalhando na minha vida e na sua vida. Então aqueles discípulos estavam desesperados. Jesus, e aí? Dá uma resposta. Jesus, e aí? Fala o porquê. Eu preciso saber. Vamos lá, me dá uma resposta. Por que eu não consigo um emprego? Por que eu não tenho um ministério que o Senhor prometeu? Por que o meu casamento ainda não está uma benção? Vamos lá, Jesus, por quê? Mas a real, a gente devia olhar para Jesus e falar: para quê que eu tenho passado por tudo isso? Para que eu não tenho conseguido me posicionar? O que o Senhor tem para a minha vida, Jesus? A responsabilidade é minha. Então Jesus olha para aqueles discípulos e diz: ninguém pecou. Aquilo está acontecendo para a glória do meu nome. Maturidade, igreja. Não é tempo mais de tomar leitinho, de fazer as mesmas coisas, de dar as mesmas desculpas. É tempo de se posicionar. Eu estou vivendo isso porque ainda sou imaturo na fé. Eu estou vivendo ainda porque não me posicionei diante daquilo que Jesus tem me pedido. Eu sou um homem e tenho uma postura de responsabilidade. O Senhor anseia em nos entregar um alimento sólido. Nós continuamos desejando tomar um leitinho. A estação já mudou e a gente dá desculpa para não passar para a próxima. Então, diante de um toque que o Espírito Santo dá, diante de um louvor tão abençoado como esse,
O posicionamento agora, Jesus, eu fui cheio da tua presença, mas o que eu faço com tudo isso agora? Eu derramo amanhã no meu trabalho, porque as pessoas vão chegar perto de mim e vão sentir a tua presença. Eu derramo na minha casa, eu derramo para os meus filhos, eu mudo de vida, eu mudo de veste, eu mudo de postura, porque eu fui tocado. Porque eu fui tocado, não me cabe mais as mesmas palavras, não me cabe mais uma postura arrogante, não me cabe mais um orgulho. Eu fui tocado, eu fui tocado. Então aqueles discípulos olham e falam: meu Deus, porque o sofrimento físico daquele homem não revela o erro, revela um Deus que pode curar. O problema da sua vida não revela um esquecimento de Deus, mas Deus mostrando para você: ei, você pode ser um milagre nas minhas mãos. A nossa ótica precisa mudar, querido. Nós gostamos de ser vítimas da situação, nós gostamos de ser coitados muitas vezes, mas a real é que Jesus quer que você tenha verdadeiramente um propósito cumprido. Porque o Senhor não vem buscar uma noiva assim, ó, reclamona, coitadinha. Pensa o Senhor se preparando para o casamento, pensa o Senhor se preparando para o encontro, e chega e encontra uma noiva prostrada. Ainda bem que o Senhor chegou, não aguentava mais. Não, querido, Ele nos toca, Ele nos transforma, porque verdadeiramente Ele quer uma noiva apaixonada. Só que a nossa paixão, muitas vezes, é ligado àquilo que o Senhor nos dá. Mas a nossa paixão deve ser ligada para aquilo que Deus é, para mim e para você. Então Jesus desafia aqueles discípulos nessa visão. Ele explica a cegueira daquele homem não é pecado. Oh, não é pecado não. Eu só quero me manifestar na vida dele. Eu quero que a minha obra seja cumprida. Então Jesus permite situações difíceis para que você seja um testemunho vivo da glória de Deus. Alguns de vocês sabem do meu testemunho, eu já contei aqui, eu perdi toda a minha família. Por muitas vezes eu dizia: por que eu, Jesus? Eu culpava Deus e dizia: Deus, se o Senhor tivesse estralado os dedos, eu não teria vivido isso. Mas o dia que eu entendi: Deus, o Senhor fez isso porque eu vou estar um dia lá na Poema Caçapava, e quando eu pegar o microfone, o Senhor vai trazer na minha boca palavras vivas de um milagre, porque eu sou um milagre, porque Jesus escolheu fazer um milagre na minha vida. Eu não sou mais coadjuvante, eu sou o quê? Filha de Deus que cumpre uma história. Então a palavra diz em Romanos 12 o quê? Renovação das nossas mentes. Renova a sua mente. Se você culpar, você não culpa mais. Se você dava desculpa, você não dá mais, porque hoje você renovou, você tem uma mentalidade de Cristo. Em Hebreus diz para que você discirna o que é certo do que é errado. Como discernir, querido? Renovando a nossa mente. Porque se você não tiver uma mente renovada, você vai continuar culpando a todos e a tudo. Você vai continuar dando desculpa porque sua mente ainda é paralisada. E não, Jesus quer mudar a nossa mente. Nós estávamos alugando um ponto em Curitiba, felizes, tudo certo, mandamos documentação, Poema Taubaté foi fiadora, tudo certo. A hora que a gente foi assinar a imobiliária, falou assim: olha, eu preciso que a Poema Taubaté tenha um imóvel. Eu falei: olha, não tem, a Poema Taubaté tem um imóvel alugado. Ah, eu preciso. Você não tem uma avó, uma mãe, um tio? Eu falei: ah, eu tenho a minha sogra tem um imóvel quitado. Então, me passa a matrícula. Daí eu entrei assim, o Xande estava estudando, eu falei: amor, a imobiliária pediu a matrícula da casa da sua mãe para entrar. Daí ele abaixou a cabeça e falou assim: amor, minha mãe faria isso com certeza, mas é certo? Minha mãe não está no estatuto. Minha mãe não tem nada a ver com a igreja. Se um dia a gente sai daqui, outro pastor vem, não é o certo. Você fala para a imobiliária o seguinte: muito obrigada, mas minha sogra não pode, porque ela não está no estatuto, nós não vamos alugar o ponto. Porque a nossa necessidade não diminui o padrão. Você não vai aceitando qualquer coisa, porque eu preciso mudar de ponto, porque eu preciso de uma igreja nova, porque eu preciso de uma casa nova, um carro novo, não.
você tem uma mente renovada, o que é certo e o que é errado. Ficamos frustrados, tristes, os dois sentadinhos lá. Poxa, a vida era tão bonita a igreja, né? Nossa, Jesus. Passou 2 dias, a imobiliária me liga: oi, Marcela, tudo bem? Eu estava vendo aqui, a sua casa é alugada aqui também, né? Eu falei: é. Ela falou assim: olha, a gente viu que vocês nunca atrasaram um dia. Vocês são bons clientes. Não precisa do imóvel, não. Eu vou alugar o ponto para vocês. O exemplo da sua vida faz com que as pessoas possam ver que Jesus tem levado você por esse caminho. Estamos lá no ponto novo, cheio de desafio, mas sempre tentando renovar nossa mente, para não voltar para o mesmo lugar, para não ter a mesma postura. Então hoje, querido, o Senhor te trouxe aqui para renovar esse lugar. Porque se culpar, se colocar num lugar de vítima faz o quê? Que você se afaste de Jesus. Você se afaste de Jesus. Se você vê lá no Éden, quando Adão e Eva caem, Deus chega e fala assim: onde você está? Qual é a resposta que Adão dá? A Bíblia diz que ele se esconde. Por quê? Porque ele estava se sentindo culpado de ter errado. Deus queria se relacionar, Deus já sabia do pecado. Ele queria se relacionar. O que ele faz? Eu me escondo, eu tenho vergonha. Quantos de nós temos nos escondido? Porque nós temos vergonha de Deus, das mazelas que só nós sabemos. A culpa te esconde. Mas Deus pergunta: onde você está? E Ele verdadeiramente gostaria que você dissesse: eis-me aqui, eis-me aqui. A culpa te coloca num lugar distante de Jesus. Assim como Adão, quando ele perguntar: aonde você está? Diga: eu estou aqui, Deus, com as minhas mazelas, com as minhas dificuldades, mas eu estou disposto a ter uma nova mentalidade. Eu estou disposto a ter uma nova postura, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Então você entende a postura de Adão? Ai, meu Deus, ele chegou. Minha filha, quando ela faz alguma coisa, eu mando ela tomar banho. Você está aqui, desculpa. Achei que estava na salinha. Vai tomar banho, Maria Luísa. Daí fica quietinha. Eu falo: a Malu entrou no banho. Eu não escuto o aquecedor do gás. Eu falo: peraí, vou subir a escada. Ela está: meu Deus do céu, já era para eu estar pronta para a escola. Esconde. Eu errei, não estou fazendo aquilo que Deus quer. Mas a hombridade é olhar de Jesus: não estou tomando banho, estou errado, me ajuda, me perdoa, Deus, eu preciso mudar. Querido, esse olhar, essa ótica muda as nossas vidas. Você para de culpar tudo e a todos. Então aquela mentalidade dos discípulos da época não cabe mais a nós, porque nós entendemos que existe um plano maior do Senhor. Nós entendemos que essa postura não nos cabe mais. A culpa não foi de quem te feriu. A culpa foi sua. O que você fez com aquela pessoa que te feriu? Ai, o meu ex-pastor, o meu esposo, o meu marido. Ai, o meu líder da igreja. Ai, mas eu fui machucado. Não, querido. Jesus quer fazer em você um testemunho vivo de perdão, de obediência, de verdade, de entrega. É isso que Jesus quer fazer. Sabe o que você vê aqui na Poema Caçapava, que você não acha legal? Deus está pedindo para você parar de culpar as pessoas por isso e fazer o que a Poema Caçapava está precisando. Se você enxerga, o Xande sempre fala assim: querido, você acha que está ruim? Eu vejo 3 vezes pior que você. Eu acho que está muito ruim também. Tudo que você vê eu também enxergo. Mas o que você está fazendo para mudar? Conta para mim. Culpando todo mundo? Ou dando desculpa? Eu não tenho tempo para ajudar na igreja. Eu não tenho tempo. Não é hora de eu servir. Jesus ainda não falou comigo. Querido, a igreja é nossa. Nós vamos servir sim. A igreja precisa do meu serviço e do seu. A igreja precisa da minha oferta e a sua para se manter. Nós não somos mais meninos. Somos adultos que nos alimentamos de uma palavra sólida. Levantamos a cabeça e fazemos o que tem que ser feito. Esse é o versículo da minha vida. Eu queria que você abrisse aí. Quando eu li esse versículo a primeira vez, transformou a minha vida.
Gênesis 45, no capítulo 5. É a história de José. Quando José diz assim para os irmãos que venderam ele e fizeram ele sofrer: agora não se aflinjam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverão cultivo nem colheita, mas Deus, querido, me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nessa terra e para salvar-lhe as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Não foi o erro dos meus pais que me fez órfão. Foi Deus me mandando à frente para curar uma geração. Existe um propósito maior. Você tem coragem de olhar para a pessoa que te feriu e falar: fica tranquilo, não foi você não, foi Deus. Você tem coragem de olhar para as pessoas que você culpa até hoje e dizer: olha, fica tranquilo, não se aflijam, eu fui levado à frente para abrir o caminho. Eu fui levado à frente para abrir o caminho. Eu fui levado para um caminho difícil, mas o Senhor estava me preparando para abrir os caminhos. A gente foi fazer uma trilha agora, que a gente estava na praia, e o Xande foi na frente. E ele gritava assim: pode vir, só tem mais uma descida. E eu com a Malu íamos. Eu falava: chegou? Ele: não, agora tem um monte de raiz, vai pisando na raiz. Ele foi abrindo o caminho para que eu e a Malu fôssemos em segurança. Você está disposto a abrir o caminho? Você está disposto a pisar numa cobra, a escorregar, aí numa descida e não conseguir voltar? Você está disposto a ir na trilha na frente e dizer: ô, Poema Caçapava, pode vir, porque Jesus me levou à frente e através da minha vida eu estou abrindo um caminho. Você tem coragem de abrir a sua casa, abrir um GC, receber as pessoas e dizer: olha, eu estou abrindo um caminho. Não se aflinjam, não se culpem. Eu culpei meu padrasto muitos anos, porque ele passou uma doença muito grave para minha mãe. E eu tinha raiva dele ter feito isso. Até que um dia Deus me falou: você só foi abrir o caminho, a culpa não é dele. Existe um testemunho de fé na sua vida. Infelizmente ele faleceu e eu não pude pedir perdão, mas querido, você ainda pode pedir perdão às pessoas que você culpa, porque Jesus apenas te mandou à frente. A culpa não é de ninguém, querido. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Quando nós fomos para Curitiba, eu muito insegura dizia muitas vezes: o que nós vamos fazer agora? No meio de uma pandemia, a gente não conhece ninguém. Você não vai ligar para o Leandro e pedir um salário, Xande, para ele nos manter aqui em Curitiba? Eu preciso pôr a culpa, eu estou aqui, alguém tem que ter responsabilidade. O Xande falava assim: não, amor, sabe quem me enviou para Curitiba? Jesus. Porque se algo der errado, eu vou culpar o Leandro. E se algo der muito certo, eu vou dar glória para ele. Mas se eu depender de Jesus, se tudo der errado, eu tenho uma palavra. E se tudo der certo, eu vou dar glória a Deus. Esse propósito que Deus está colocando no seu coração, pare de achar alguém para você colocar. Confie em Deus. Se Ele te deu uma palavra, caminha sobre isso. Eu vou porque o Senhor me enviou. Eu vou, pastor, eu vou abrir um GC porque o Senhor me deu uma palavra. Eu vou abrir um negócio porque Deus me mostrou esse o caminho. Então você entende a responsabilidade e o propósito que você carrega. Você entende o lugar poderoso que você está e aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Nós estamos vivendo. Sabe aquela música assim, ó, que não é muito de Deus? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Querido, não é isso. Você precisa entender qual é o seu propósito. Deus, o que o Senhor tem para mim?
O que eu preciso fazer a partir de agora? Sabe aquela coisa de paixão, quando você conhece alguém que você fica apaixonado, feliz? Só que depois que você casa, o que acontece? Vem os problemas do casamento, não vem? Não vem os desafios, daí vem os filhos, daí vem a conta para pagar, não vem? Um monte de conta alta para pagar, boleto que não tem fim. Como que você faz para a paixão não esfriar? Você lembra da aliança e do propósito. Eu prometi diante de Deus, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. Com o Senhor é a mesma coisa. Você vive um relacionamento com Ele. Nos dias difíceis e que a paixão apagar, olha para Jesus e fala: Deus, me lembra da aliança que eu tenho com o Senhor. Deus, me lembra a palavra que o Senhor me deu. Eu tive medo em Curitiba. Eu me sentia sozinha em Curitiba, muitas vezes. Mas eu baixava a minha cabeça e falava: Jesus, me lembra porque o Senhor me mandou aqui. Porque um dia eu quero olhar para os meus irmãos, assim como José, e dizer: não se culpem. Eu fui apenas para abrir o caminho. Se apaixone pelo propósito de Deus. Se apaixone por aquilo que Deus tem para você. A sua vida pertence a Ele. Um louvor como esse, Jesus nos lembrando: eu estou aqui. Existe uma brasa que queima dentro do seu coração. Filho, eu te amo. Eu estou aqui, vamos lá, levanta a sua cabeça. Lembra daquilo que eu te prometi. Mas a gente se esquece das palavras. Jesus entrega uma palavra hoje, sabe o que a gente faz amanhã? Pede confirmação. Espera aí, querido, Jesus não falou com você? Que confirmação, Ele já falou. Perde o que tem para perder. Lá em Curitiba diz: entrega os betes, entrega os tacos, mas cumpre o que Jesus tem para você. É desafiador demais assumir a responsabilidade. É muito mais fácil culpar. Eu aprendi esses dias. Sabe por que a gente tem tanta ânsia de achar o culpado? Que a gente gosta de matar quem erra. A gente tem prazer em matar quem erra. E eu não estou falando matar, tá, gente? Literal. Eu estou dizendo tirar da nossa vida. Errou, a Aline errou comigo, é mais fácil, ó. Eu tiro a Aline da minha vida. Tal coisa não dá certo, eu tiro. A gente não quer enfrentar. A gente não quer pagar um preço, a gente não quer ser um testemunho. E hoje Jesus nos convida. Você está disposto? Você está disposto a ser a noiva apaixonada? Você está disposto a entregar? Porque em Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor e seus caminhos e Ele endireitará as veredas. Sabe aquele pecado que você não consegue deixar? Sabe por que você não está conseguindo o que você está fazendo com a força do seu braço? Jesus diz aqui: confie no Senhor e Ele endireitará as veredas. E Ele transformará a sua vida. Porque quando você entende o propósito, você larga o comando. Eu não tenho mais vida. Está aqui, Jesus, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu sou é teu. Você para de querer ter a direção. E aqui diz: se você confiar, Ele endireitará. É uma promessa, o Senhor fará. Mas por que Ele não fez, pastora? Porque você ainda não confiou. Porque eu ainda não confiei. Porque eu ainda não entreguei. O Senhor tem despertado a igreja. O Senhor tem chamado a igreja. Desperta. Desperta, se posiciona. Abre o seu olho para mim. Entende o meu propósito. Continua queimando de paixão por mim. Eu fico imaginando o desespero. Claro que Jesus não desespera, mas eu digo assim: a aflição do Senhor, esperando uma adoração genuína, um coração quebrantado, e a gente distraído. E o Senhor querendo derramar, querendo vir, querendo tocar, e a gente distraído, culpando, achando desculpa, dando desculpa. E o Senhor: meu Deus, eu quero tocar, eu quero transformar, eu quero curar, eu quero libertar. E a gente: não, peraí, eu estou muito ocupado. Eu estou muito ocupado vendo as notas que o irmão do baixo, é baixo, é guitarra, o que é isso? Guitarra, isso aí mesmo, é tudo igual. As notas que o irmão da guitarra está dando errado.
Eu estou querendo tocar e você está olhando a bateria que está alta. Eu estou querendo tocar, você está olhando a palavra que o pastor falou errado. Pelo amor de Deus, igreja, o Senhor está querendo tocar. O Senhor está querendo tocar. O Senhor está querendo derramar. E por isso Ele fala, igreja, tenha maturidade. Tenha maturidade para aquilo que eu quero entregar para você. Eu ando inquieta. Eu ando desesperada porque eu falo, Jesus, eu não quero ficar. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga assim, eu te conheço. Não quero que Ele fale, eu não te conheço. Sabe, eu não te conheço. Mas eu falei em seu nome, eu orei, eu libertei. Eu não te conheço. Eu tenho desespero para ser conhecida por Jesus. Então você não precisa se promover, querido. Você não precisa entregar currículo. Você não precisa se afirmar. Você precisa conhecer Jesus. Às vezes você fala assim, eu tenho um chamado para ser pastor, para ser líder. Eu tenho um chamado. Eu vou lá falar para o pastor, eu tocava na igreja. Eu vou falar para o meu chefe, eu sou bom. Eu sou melhor que o irmão lá. Não se promova. Não se promova. Sabe por quê, querido? Quem vai te levar a uma posição alta é o Senhor. Quem vai apresentar você é o Senhor. Porque você confia nele. Só que nós nos pegamos muitas vezes, Salmo 73:12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Você já se pegou olhando para aquela pessoa do seu trabalho e falando assim, olha, ela nem vai na igreja, como ela é próspera. Ela foi promovida, ela nem é de Jesus. Nossa, já ergueu aquele líder, mas ele acabou de chegar na igreja. Já se pegou reclamando assim, apontando? Mas o que diz? Certamente foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. Certamente foi inútil. O que adianta ser correto? O que adianta ser correto? Mas logo em seguida diz assim, mas quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Não tenta entender os propósitos de Deus. Tem coisa que cabe a gente somente obedecer. Quando tentei entender, quando tentei questionar, entendi que tudo isso é muito difícil para mim. Porque são segredos que só guarda o coração do Senhor. E a mim basta o quê? Obedecer. Amém, Jesus. Às vezes eu não acho justo, mas eu digo amém. Porque não há compreensão humana para os feitos do Senhor. Na busca de compreensão, vivemos achando o culpado, o medo, a desculpa. Mas a real é que nós queremos conhecer Jesus. Porque em Isaías 53, no capítulo 2, diz assim, ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Na mentalidade humana, o que é isso aqui? Um homem triste e afligido. Um homem que era Deus e veio buscar sofrimento. Na natureza humana, um homem que despiu da tua glória. Veio à terra para ser humilhado. Pediu socorro a Deus dizendo, afasta de mim esse cálice de tanta dor. Mas através das feridas deles, nós fomos salvos. Através desse lugar de dor que a humanidade olha e tem compaixão, coitadinho, nós recebemos vida. Entende que o seu sofrimento pode ter um propósito na vida de alguém. As pessoas olham para você e falam, coitadinho,
Mas aqueles que são espirituais olham para você e dizem: da sua ferida tem poder para curar outras pessoas. Então, diante de todo esse sofrimento de Jesus, cabe a nós ainda entender? Cabe a nós ainda achar culpado? Cabe a nós ainda? Você acha que cabe? Pedir explicação para Jesus? Cabe a nós falar: Deus, explica aí o porquê. Deus, não está certo. Deus, querido, diante de tanto sofrimento, diante de toda dor, a gente só tem que dizer amém, eis-me aqui. Eu não vou mais me esconder de você, Jesus. Eu não vou mais esconder daquilo que o Senhor tem para mim, eu não vou mais me esconder. Eu quero me relacionar com o Senhor. Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se aproie em seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele indica. Eu já li essa, né? Eu já li essa? Já, né? E viu que eu estou com o celular, gente, está difícil aqui. Então, querido, agora para encerrar eu queria falar com você. A Poema vai falar para você até o último dia da sua vida. Se relacione com Jesus. Pastora, como que eu consigo entrar nesse lugar tão forte de entrega, de obediência? Como que eu consigo entrar nesse lugar? É difícil, pastor. Eu vim aqui ontem, eu fui tocado, louvor, eu fui tocado, mas eu não consigo sair do lugar. Mas eu tenho medo. Eu não consigo sair do lugar, pastora. Eu estou aqui sentado, eu estou afligido, porque eu quero entrar nesse lugar de dependência. Eu quero entrar nesse lugar mais profundo, querido, se relacionando. Se você for estudar, a base do relacionamento é o quê? Amor, confiança e comunicação. Você tem amado Jesus sobre todas as coisas? Tem. Ou você tem colocado seus filhos, o seu marido, os seus bens materiais acima de Deus? A gente foi num parque de diversão e eu tenho pavor de altura, montanha russa. Tudo que me dá essas adrenalina eu não gosto. Cheguei no parque e falei: Maria Luísa, você não vai andar em nada? Imagina, vai andar? Não vai. Não vai andar não, imagina, é perigoso, não vai andar. Parei, Deus falou assim para mim: ela não é sua filha, ela é minha. Deixa eu viver uma história com ela. Deixa eu fazer na vida dela. Para de transferir seus medos, suas culpas, suas verdades para a vida dela. Eu baixei assim: então vai, Malu, na montanha-russa. Pode ir, filha, é super legal. Daí meu marido pôs o cinto nela, ela começou a tremer o beicinho. E eu falei: tá vendo, ela não quer ir, Xande. Ela não quer ir. Quer sim, vai andar comigo, ela vai amar. A hora que fechou a porta, eu chorava. Ela está com medo, ela deve estar sofrendo. Meu Deus, imagina o sentimento dela na cadeira agora. Imagina a hora que for descer. Jesus, a hora que abriu a porta, mãe, eu quero ir de novo. Sabe por quê? Porque ela não sou eu. Deus tem uma história para a vida dela. E na próxima montanha-russa eu falei: filha, vai. Você é forte e corajosa. Ela entrava, eu chorava. Mas Deus está escrevendo uma história na vida dela. Ela precisa se relacionar com Deus. Ela precisa ver o que Deus tem para ela. Antes de ser minha filha, ela é filha de Deus. Então eu preciso entregar ela nas mãos do Senhor. Às vezes nós protegemos tanto os nossos filhos, que nós protegemos eles até de Deus. Sabia? Deus está querendo trabalhar. Deus está querendo fazer. Você está protegendo seu filho até de Deus. Então se relacione. Mas ame a Deus sobre todas as coisas. Se comunique. Você tem coragem de falar assim para Jesus: Jesus, eu te culpo pelo que eu vivi. Eu acho que a culpa é sua. Você tem coragem? Ou você é muito santo? Você tem coragem de falar: Deus, às vezes eu acho que a culpa é sua pelo que eu vivi. Que se o Senhor tivesse estralado os dedos, eu não teria vivido. Fala a verdade para Jesus. Se comunica com Ele. Rasga seu coração. Fala: me tira essa culpa, essa frieza, Jesus. Eu não quero te culpar. Essas 3 bases precisam existir na nossa vida: amor, confiança e comunicação com Deus. Até o último dia, a Poema vai pregar: vá para o seu quarto, feche a sua porta, e eu falarei em segredo contigo. É esse lugar. É esse lugar que Jesus quer te levar. Porque, querido, quando você for,
verdadeiramente curado, transformado, entenda o seu posicionamento, sabe o que você vai fazer? Você vai lá para fora, pegar uma pessoa que carrega culpa, que carrega desculpa, que carrega dor, e através de você sairá a cura de Deus sobre a vida das pessoas. Está vendo que o propósito não acaba em você? Está vendo que a sua cura não precisa existir só por você, mas que além de ser curado, você será um canal na vida de outras pessoas? Entende que o propósito é maior? Eu não quero, pastora, então não queira por você, queira pelas pessoas que vão ser tocadas através da sua vida. Eu lembro que eu era muito difícil, um dia a Érica falou assim para mim. Falei, Érica, o Xande quer viajar as nações, o Xande ama Jesus, o Xande... Ela falou para mim, sério, Marcela? Então faz o seguinte, já que você não quer, queira por ele. Porque sabe o que você está fazendo? Matando o ministério do seu marido. Uau! Perdão, Jesus. Eu não vou mais matar o ministério do meu marido. Porque eu comecei a entender, não é só comigo. É uma família, é uma cidade, é uma igreja. O propósito que eu carrego é para uma multidão. Então, se eu não me curo, se eu não me transformo, se eu não me posiciono, eu não afeto só a mim. Eu afeto a minha família. Eu afeto a minha igreja. Eu afeto as pessoas que estão ao meu redor. Talvez fosse melhor não ter escutado essa palavra hoje, porque agora sabe o que você tem? Responsabilidade. Responsabilidade de fazer o que é certo. Responsabilidade de responder ao Senhor com verdade, com autoridade. Para encerrar, eu queria ler com você Isaías 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Sabe por quê? Porque lá fora existe um prisioneiro, assim como você era, esperando as boas obras que sairão da sua boca. Mas para isso, você precisa ser curado. Para isso, você precisa saber quem você é. Para isso, você precisa entender o propósito de por que você está aqui. Então, Poema Caçapava, se coloca de pé verdadeiramente naquilo que o Senhor tem. É para se colocar de pé mesmo. Pode pôr de pé, gente. Porque vocês são soldados do Senhor, enviados pelo Senhor. E a partir de hoje você não vai mais chorar as suas mágoas. Você vai dizer às pessoas: não se aflinjam, era apenas Deus me levando à frente. Olha para a sua história agora. Olha para tudo que você viveu, que você ainda vive. Olha para as suas dificuldades agora e enxerga. Era Deus me levando à frente. Era Deus abrindo o caminho através da minha vida. Muda a sua ótica. Muda a sua visão. Começa a dizer: eu não sou mais aquela menina coitadinha. Eu sou alguém que carrega um propósito. Eu não sou alguém mais que fica chorando, mas eu sou alguém que se posiciona diante de Deus. Eu sou alguém que caminha passos verdadeiros do Evangelho de Cristo. Eu já contei essa história uma vez, eu não sei se eu já contei aqui. Como eu perdi toda a minha família, tenho um testemunho muito pesado, muito forte. Perdi pai, mãe, irmão. Minha mãe era usuária de droga. Enfim, eu vivi coisas muito pesadas. Quando a minha filha começou a descobrir a minha história, um dia ela me puxou e falou: mãe, essa história é sua? Eu falei: é, filha, esse é meu testemunho. Mãe, mas não parece, sabe por quê? Porque você é tão boazinha e feliz. Naquele dia, eu falei: Deus, o Senhor fez uma nova criatura. Naquele dia eu entendi o propósito. Então eu não tenho que ser ríspido, grosso, amargo, culpar das minhas dores. A minha filha, que não viveu nada disso, pode ver a glória, a alegria, a presença de Deus sobre a minha vida. E isso, querida, é favor imerecido, porque eu não mereço, mas Jesus derramou graça sobre a minha vida. É favor imerecido.
Então Deus quer que as pessoas olhem para você e não vejam o que você vive, o que você passou, mas possam ver o poder de Deus saindo da sua vida. As pessoas podem olhar para você e não ver uma história triste, apesar dela ter acontecido, mas olham para você e enxergam esperança, e enxergam uma história nova. É isso, Poema Caçapava, que Deus tem para nós. A diferença de tantas igrejas hoje em dia, de tantas pessoas que se dizem cristãos, e tem muito cristão bom e muita igreja boa, mas a alegria do Senhor nos faz diferente. A certeza, a fé, o caráter de fé que nós carregamos nos faz ser diferentes. Então não se iguale a sua história, aquilo que você passou. Se posicione agora como filho de Deus. Que amanhã no seu trabalho, quando você chegar, as pessoas dizem assim: você está diferente. Você é diferente. O que você carrega? Que as pessoas olham para você e encontram um lugar de graça, de aconchego, de misericórdia. Você pode orar por mim? Que você seja aquela pessoa que tem oração quando alguém precisa, que tem colo, que tem um abraço, que tem um sorriso. Porque se o Senhor nos visitou hoje, amanhã nós derramaremos da glória de Deus na vida das pessoas, porque eu fui visitado por Ele. Eu fui visitado por Ele e agora eu preciso derramar. Eu estou ansioso para derramar. Eu estou ansioso para mudar. Eu estou ansioso para ter uma nova postura. Eu estou ansioso para ser verdadeiramente filho de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. O mundo aguarda com expectativa a manifestação dos seus filhos. E nós estamos aqui, nós não queremos nos esconder. Quando o Senhor perguntar onde você está, nós diremos: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Transforma as nossas vidas. O Senhor transforma hoje a nossa postura, a nossa fala, nos dá as vestes novas. O Senhor nos faz filhos genuínos, verdadeiros, apaixonados. Essa glória que Ele derramou em nós não é só para nós. Não é só para nós. Então não se contente. Não se contente, queira mais. Queira queimar mais, se apaixonar mais. Porque à medida que você toca Deus, você é transformado. As suas veredas são endireitadas. E você viverá todos os dias o propósito verdadeiro que Deus tem para você e para sua família. Em nome de Jesus.